hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Você já sentiu o peso da mente, como se uma névoa densa pairasse sobre seus pensamentos, mesmo quando se esforça para enxergar a verdade? Essa busca incessante por respostas, por uma luz que dissipe as sombras, muitas vezes nos joga em um labirinto ainda mais complexo. A dor de sentir-se perdido em um mar de informações conflitantes, a exaustão mental de buscar certezas em um mundo que pulsa em incertezas. Tudo isso não é um sinal de fraqueza, mas a silenciosa ferida da desilusão, o eco de uma alma que anseia por algo mais profundo. É a sede por uma clareza que o mundo superficialmente promete, mas raramente entrega, deixando um vazio. Uma angústia que nenhuma resposta fácil pode preencher. E se essa névoa não fosse um acaso, mas o resultado de erros filosóficos que, sem percebermos, cometemos em nossa jornada? Erros que não são de lógica, mas de uma filosofia de vida que nos aprisiona. A clareza mental, a verdadeira, não é a ausência de dúvidas, mas a habilidade de navegá-las, de abraçar o desconforto de não saber. Certos equívocos em nossa maneira de pensar e de nos relacionar com o conhecimento nos impedem de alcançar essa liberdade de espírito. Eles nos mantêm acorrentados a uma falsa segurança, a uma zona de conforto intelectual, que nos cega para as verdades mais difíceis, porém libertadoras. Carl Jung, com sua profunda sabedoria, alertou que onde o amor não domina, o poder o faz. Podemos estender essa verdade ao reino do intelecto. Onde a dúvida não domina, a falsa certeza o faz. Essa certeza é ilusória, essa necessidade de ter respostas prontas, aprisiona a mente na ilusão de saber, impedindo o verdadeiro crescimento e a percepção aguçada. Ela cria uma gaiola invisível, onde sua certeza é sua própria prisão e a verdade se esconde por trás de nossas próprias convicções rígidas. Neste espaço, vamos mergulhar nas profundezas desses equívocos silenciosos, aqueles que moldam nossa percepção e nos afastam da verdadeira clareza mental. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre aprender a fazer as perguntas certas. É sobre desaprender para ver e erro. A dúvida não é sua inimiga, ela é sua guia. O que você faria se tudo o que você sabia estivesse errado? As verdades não convencionais para uma vida não examinada estão à sua espera para que você possa, finalmente, encontrar a clareza que reside na honestidade brutal consigo mesmo. Existe uma tentação silenciosa, quase um sussurro em nossa alma que nos empurra para a armadilha da certeza absoluta. É o desejo ardente por uma convicção inabalável. A busca por uma rocha sólida, onde possamos ancorar nossa mente em meio às tempestades da vida. Mas e se essa rocha fosse, na verdade, uma prisão? Karl Popper, com a lucidez do racionalismo crítico, nos mostrou que a verdadeira clareza não surge da confirmação cega de nossas hipóteses, mas da refutação constante, da coragem de testar e, se necessário, abandonar aquilo que acreditávamos ser verdade. A mente, em sua busca por conforto, anseia por certezas, mas é na estagnação delas que ela encontra seu maior limite. Nosso próprio cérebro conspira contra nós nessa busca. Ele recompensa a congruência com doses de dopamina, um prazer sutil ao encontrar aquilo que se alinha com o que já pensamos. E ele evita a dissonância cognitiva, a dor do cortisol, quando confrontado com ideias que desafiam nossas crenças mais arraigadas. Isso cria um vício em verdades prontas, em dogmas religiosos, ideologias políticas ou modismos de autoajuda que, sob o disfarce de convicção intelectual, escondem um perigoso dogmatismo. Como podemos ver claramente, se nossa mente está viciada em não ser desafiada, sua certeza é sua gaiola. Para quebrar essas correntes, precisamos cultivar o advogado do diabo interno. É um exercício socrático de desconstrução, onde você se propõe a questionar suas próprias premissas mais sagradas, a defender o ponto de vista oposto àquilo que você mais acredita. Transforme a dúvida, de inimiga que ela parece ser, em uma ferramenta afiada de lapidação mental, um instrumento para o discernimento da verdade. Permita que suas ideias mais queridas sejam postas à prova, que se desfaçam se não resistirem ao escrutínio. Libertar-se da tirania da verdade única é aceitar a incerteza como a fundação da verdadeira sabedoria. É desenvolver a agilidade mental de quem não se apega a verdades físicas, cultivando uma independência intelectual que permite navegar pelo desconhecido com serenidade. Qual ideia você defende cegamente hoje, que parece clareza, mas pode ser, na verdade, conformidade intelectual? Há um vazio sutil, mas profundo, que se instala quando tentamos preencher nossa existência com um sentido
sentido que não é nosso, um propósito emprestado das vitrines do mundo ou das expectativas alheias. Quem define sua vida quando você não ousa definir a si mesmo? O existencialismo de Sartre e Camus nos confronta com a condenação à liberdade. O peso avassalador de sermos os únicos arquitetos de nosso próprio valor é a ferida da ingenuidade idealista, a espera passiva de que o sentido nos seja entregue de bandeja, quando, na verdade, ele precisa ser forjado com as próprias mãos, com a angústia e a glória de cada escolha. A sociedade, com sua astúcia mercantil, transformou o propósito em um produto e um caminho padronizado, uma carreira brilhante, uma família perfeita, um consumo que preenche vazios temporários. Essa busca por conformidade, mascarada de felicidade, gera a angústia da autenticidade perdida, uma sensação de que estamos performando uma vida que não nos pertence. É o apelo emocional falacioso de um mundo que promete clareza em troca da sua individualidade, da sua capacidade de questionar. Sua certeza é sua gaiola, mas há um caminho além do desespero do vazio. Nietzsche nos convida ao niilismo construtivo, não como um abraço à ausência de sentido, mas como a liberdade Wadacar de criá-lo. É a reavaliação de valores, a coragem de desmantelar as tábuas antigas e esculpir um itas próprio, um mapa interno que ressoa com a sua verdade mais íntima. É aplicar a sabedoria filosófica não para encontrar um sentido, mas para forjar um. A dúvida não é sua inimiga, ela é sua guia, abrindo espaço para a sua própria criação, para arquitetar seu próprio universo de sentido. Comece por escutar os sussurros de sua alma, por identificar os valores mais profundos que se agitam em você, independentemente do que o mundo externo aplaude. Construa um propósito que ecoe sua singularidade, não as expectativas alheias, trilhando o caminho da autenticidade e do autodomínio. Qual pequena ação você pode tomar hoje? Um primeiro tijolo para construir seu próprio sentido, que reflita um valor autenticamente seu, desvinculado de aprovação externa. É o desafio de confrontar a verdade de sua própria existência e, finalmente, criar Alá. Existe uma armadilha silenciosa, quase invisível, que se esconde na mente do pensador excessivo. A paralisia da análise sem fim. É a busca incessante por mais informações, por um ângulo perfeito, por uma certeza absoluta, antes de qualquer movimento. Disfarçada de sabedoria, essa hesitação em agir é, na verdade, um sabotador da sua clareza mental. Você coleciona teorias, devora livros, mas confunde a acumulação de conhecimento com a sabedoria prática. E se essa busca por mais informações estivesse, na verdade, te prendendo? Sua certeza é sua gaiola. O custo emocional dessa inação intelectual é pesado. A ruminação excessiva drena sua energia vital, banhando sua mente em cortisol e impede o ciclo essencial de aprendizado que só a ação pode proporcionar. Sem a coragem de dar o primeiro passo, de testar suas ideias no mundo real, você se priva do feedback necessário para refinar seu entendimento. Isso gera mais ansiedade, menos clareza e um medo paralisante de estar errado, de falhar. A verdade oculta do conforto do não agir é que ele é um veneno lento para a alma. A sabedoria estoica, expressa por Sêneca e Marco Aurélio, oferece um antídoto poderoso. Eles nos ensinam a discernir o que está sob nosso controle e o que não está. A clareza não vem da eliminação de todas as variáveis, mas da aceitação serena da incerteza e da ação virtuosa mesmo assim. Agir com propósito, mesmo quando o caminho não é totalmente iluminado, é um exercício de maestria sobre si, um ato de liberdade contra a tirania da mente que insiste em calcular cada passo, antes de sequer mover os pés. A dúvida não é sua inimiga, ela é sua guia, te incentivando a testar, a experimentar. É tempo de abraçar a praxis filosófica, de transformar insights em experiência vivida. A filosofia não é apenas para entender o mundo, mas para mudá-lo, começando por você. O risco de não agir é sempre maior do que o risco de errar, pois a inação perpetua a estagnação, enquanto a ação, mesmo imperfeita, abre novos caminhos. Quebre o ciclo da inação. Escolha uma pequena decisão que você tem evitado, algo que ressoa em seu íntimo, e comprometa-se a agir sobre ela nas próximas 24 horas, usando um princípio filosófico como seu guia. Seja a força que move o seu próprio destino. O que você faria se tudo o que você sabia estivesse errado e a ação fosse a única forma de descobrir? A mente, em sua complexidade, muitas vezes tece uma teia invisível, onde nossos erros se alimentam mutuamente, criando um círculo vicioso que aprisiona a clareza. Não é apenas um erro isolado, mas uma interdependência sutil. A busca incessante por certezas, o primeiro erro, nos torna vulneráveis a significados e propósitos impostos de fora, o segundo erro. E, por sua vez, a paralisia da análise sem fim, o terceiro erro, impede que quebremos as correntes dos dois primeiros. Essa paralisia filosófica é multifacetada, uma névoa densa que obscurece a visão e impede o movimento, como se cada passo fosse uma ameaça ao que já se acredita. Nosso próprio
neurocircuito, essa orquestra interna, conspira para manter-nos nesse ciclo. A dopamina, a recompensa do prazer, é liberada quando encontramos certezas superficiais, fechando nossa mente para o novo. O cortisol, hormônio do estresse, aumenta com a ansiedade da dúvida, nos empurrando de volta para o conforto do conhecido. E a inércia do hábito, essa força poderosa, reforça esses padrões de pensamento, fazendo com que nosso cérebro, sem querer, sabote sua clareza. Ele prefere o conforto da rotina mental à aventura da descoberta. Sua certeza é sua gaiola. Platão, com seu mito da caverna temporal, nos oferece uma poderosa analogia para essa condição moderna. Somos como os prisioneiros acorrentados, não por grilhões físicos, mas por padrões de pensamento arraigados. Projetamos sombras de verdade e sentido na parede da nossa consciência, aceitando-as como a própria realidade, sem ousar virar a cabeça e questionar a fonte dessas projeções. Essa é a verdade não convencional para uma vida não examinada. A ilusão pode ser tão confortável quanto a escuridão. É crucial identificar os gatilhos pessoais que alimentam esse ciclo. Em que momentos você busca certezas fáceis, seja em gurus ou em dogmas? Por que você externaliza seu propósito, esperando que alguém lhe diga quem você deve ser? Onde a análise se torna uma desculpa para não agir, para não confrontar o desconforto do desconhecido. Comece a desarmar esse elo mais forte, aquele que mais ressoa em você hoje. A dúvida não é sua inimiga, ela é sua guia, a chave para desvendar seus vieses inconscientes e começar a navegar a complexidade do seu próprio ser. A verdadeira clareza não é um destino, mas um estado de ação e de dúvida constante. É a síntese de todas as lições que exploramos, a compreensão profunda de que a lucidez mental não reside na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com discernimento afiado, responsabilidade inabalável e um ceticismo saudável. É repensar o que significa clareza, aceitando que ela floresce no terreno fértil da incerteza, e não na estéril planície das certezas absolutas. Sua certeza é sua gaiola. Para construir uma mente verdadeiramente resiliente, precisamos de pilares sólidos. O ceticismo metódico de Descartes nos ensina a duvidar de tudo para, então, reconstruir sobre bases mais firmes. A coragem existencial de Camus nos convida a abraçar o absurdo da existência, a encontrar sentido na própria revolta contra o vazio. E a sabedoria prática de Aristóteles nos guia a agir virtuosamente, com propósito, mesmo quando o futuro é um mistério. Essa é a arte de questionar com intenção, transformando a dúvida de inimiga em aliada. Para masterizar sua mente, propõe um mapa com 3 ferramentas essenciais. Primeiro, o diário da dúvida, um espaço sagrado para registrar suas certezas mais arraigadas e, com honestidade brutal, as razões pelas quais você deveria questioná-las. Segundo, a bússola dos valores. Defina 3 a 5 valores inegociáveis que servirão como seu norte, guiando suas escolhas e ações, independentemente das pressões externas. Terceiro, o salto da ação consciente. Escolha um risco calculado, uma pequena decisão que você tem evitado e haja. Observe os resultados sem julgamento, aprendendo com a experiência, não com a ruminação. A prática constante desses princípios não apenas evita os erros filosóficos que nos aprisionam, mas constrói uma mente capaz de florescer na incerteza, de forjar seu próprio caminho com autonomia e força. A névoa se transforma em luz tênue, mas real, que ilumina seus passos. Sua mente é um templo. Você a deixará ser construída por dogmas e medos emprestados, ou a erguerá com as fundações da dúvida, da liberdade e da ação consciente? A escolha é sua. Abrace o desconforto de não saber e a autonomia de criar. Chegamos ao fim desta jornada, não com respostas definitivas, mas com a quietude de uma mente que começou a se desvencilhar de suas próprias amarras. Vimos os 3 erros filosóficos que, como sombras sutis, roubam sua clareza mental. A armadilha da certeza absoluta, que o aprisiona em convicções inflexíveis, o vazio do sentido emprestado, que o distancia de sua própria essência, e a paralisia do pensador excessivo, que o impede de agir e de verdadeiramente viver. Evitar esses caminhos não é uma tarefa fácil, mas é a única rota para uma clareza mental autêntica e duradoura. Uma luz que não se apaga com a próxima tempestade de informações. A clareza, então, não é um destino a ser alcançado e guardado como um troféu em uma prateleira empoeirada. É uma disciplina contínua, um sopro constante de questionamento e uma dança incessante com a ação consciente. É a coragem de abraçar o desconforto de não saber, de permitir que a dúvida seja sua guia mais confiável. A verdadeira capacidade de convicção não reside na rigidez da certeza, mas na resiliência da dúvida que o impulsiona a buscar, a testar, a refazer. Sua certeza é sua gaiola. Nietzsche, com sua voz poderosa, nos ensinou que aquilo que não me mata só me fortalece. Eu lhe digo, da mesma forma, aquilo que não destrói sua capacidade de questionar, aquilo que não o paralisa
paralisa diante do desconhecido. Só fortalece sua clareza mental. A dúvida, que tantos temem, é o poder oculto que lapida sua mente, que a torna mais afiada, mais livre. Ela é a força que o impulsiona a desaprender, a desconstruir, a se refazer a cada amanhecer. O que você faria se tudo o que você sabia estivesse errado? A verdadeira liberdade mental começa quando você ousa responder a essa pergunta, não com medo, mas com a curiosidade de quem se permite renascer. Que legado você deixará para si mesmo? O de uma vida vivida sob a névoa das convicções alheias, ou o de uma existência forjada na luz da dúvida e da ação consciente?